Amém, gente? Glória a Deus. Vamos lá. Todos prontos? Chique? Abram sua Bíblia comigo no livro de Salmos de número 113, versículos de número 5 e número 6. Salmos de número 113, versículos de número 5 e número 6. Assim vai dizendo a palavra do Senhor. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Até aqui. Meus irmãos, é de conhecimento de todos que eu estive um tempo fora, né? Fiquei um pouco mais de 30 dias fora, no mês de junho. E lá onde eu estava, conversando com algumas pessoas ali, que estavam ali no mesmo apartamento que eu ali, no momento que a gente conseguia parar um pouco para conversar, alguns cristãos, outros não cristãos, e a gente conversava, e aí o questionamento daquelas pessoas vinha acerca de Deus, sobre quem eu achava que era Deus, alguma coisa relacionada ao Senhor. E aí naquele lugar, algo foi sendo movido ali no meu coração, e eu tenho o costume de, quando alguma coisa acontece, eu pegar e ficar anotando, né? Quando eu sinto ali que Deus ele quer algo a mais ali, eu pego e fico anotando. E é até interessante, quem tem grupo de WhatsApp, que só você que participa, né? É ali um backup ali, gratuito ali pra gente ali usar de vez em quando, né? E eu tenho esse costume, eu pego e mando mensagem para mim mesmo lá, escrevo, deixo lá, né? Como diz os crentes antigos, vai ficando no azeite, daí na hora certa eu consigo resgatar algumas coisas que estão ali. E aí, isso aí aconteceu logo na primeira semana que eu estava lá, e ali coloquei algumas anotações, vim embora para casa. Na primeira semana que eu chego no meu trabalho, tem um colega lá que Deus ele tem movido o coração dele de uma tal maneira que a filha dele estudava num determinado colégio. Esse ano ela teve que sair por conta de vaga, e ele acabou colocando a filha dele num colégio cristão. Eu vejo as coisas de Deus acontecendo tudo na maneira correta, né? E por conta disso ele começou em algumas reuniões, ele começou a participar de alguns eventos ali na escola, que tinham coisas relacionadas ao Senhor, isso lá em São José. E um belo dia ele começou a perguntar para mim algumas curiosidades que ele tinha a respeito de Deus. Bruno, mas por que Deus ele fez isso? Por que Deus ele fez aquilo? Eu tenho interesse de entender um pouco mais a palavra de Deus, entender um pouco mais a Bíblia, por onde eu começo, o que eu tenho que ler, o que eu tenho que fazer. Para eu poder entender, eu tenho que fazer curso superior de teologia, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E isso, somado com aquilo que eu já tinha, né, que Deus já vinha falando comigo, foi algo que foi somando cada vez mais. E soma mais um pouco aqui, soma mais um pouco ali. E com isso, a mensagem de hoje, que eu tenho para compartilhar com os irmãos, que diz: o Deus que. Muitos são os questionamentos que talvez aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, não conhecem verdadeiramente ao Senhor, né? Nós também não temos essa total e pleno conhecimento do Senhor, que muitas vezes acontece na nossa vida, tanto na vida do novo cristão, quanto na vida do crente que já está há mais de 30, 40 anos da igreja. Às vezes ali as coisas vão acontecendo e vai acontecendo, e muito vai ficando para trás, muitos questionamentos vão ficando para trás, e nós acabamos esquecendo aquilo que, ou deixamos de lado aquilo que talvez seja realmente importante para as nossas vidas entender. Só que antes da gente começar a falar o Deus que, nós precisamos entender, né, o que Deus ele não é, antes de nós falarmos o que Deus é. E a primeira coisa que eu vejo na palavra de Deus é que o nosso Deus não é o Deus que se esquece. O nosso Deus jamais ele se esquece. Às vezes a gente pode esquecer muita coisa na nossa vida. Quem aqui já esqueceu de algum compromisso que tinha? Quem aqui já esqueceu de
sei lá pagar uma conta, né? Certa vez eu tinha um cartão de crédito para poder pagar, vencia todo dia 5. No dia 8 eu lembrei de pagar o cartão de crédito, esqueci. Daí quando eu fui pagar, eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, nunca mais vou esquecer. Coloquei débito automático lá, não esqueço nunca mais. Então assim, às vezes a gente se esquece de muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes alguém fala alguma coisa para a gente assim, poxa, você tem como você fazer isso? Não, pode deixar. A gente vira as costas, acaba se esquecendo. Os maridos, quando a esposa pede alguma coisa, vocês sempre estão lembrando? Lá em casa eu costumo falar que a avó não precisa ficar me lembrando de 6 em 6 meses o que ela pediu, porque uma hora eu vou fazer. Mas a gente se esquece. Não é por mal, mas nos esquecemos. Mas nós sabemos que Deus ele não se esquece. Em Gênesis, capítulo de número 40, versículos 13 a 14, vai dizendo assim: daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Ainda no versículo 22 vai dizendo: e aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou com que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José e esqueceu dele completamente. Quem conhece essa história? Eu vejo assim, em algo de esquecimento, a primeira história que vem na minha cabeça é a questão de José. Às vezes a gente pensa assim, lendo até que Deus poderia ter se esquecido dele, usando a visão de José, ele lá naquele local. O Senhor deu um sonho a ele, e logo após o sonho que o Senhor deu, acontece o quê? Pela inveja dos seus irmãos, ele é vendido como escravo, fica servindo ali na casa ali de Potifar. Depois de um tempo, injustamente, ele é preso. Depois de preso, ele tem ali um bom relacionamento ali com o guarda ali da prisão, acaba tomando conta ali dos presos, tem uma posição de destaque. E quando ele consegue ajudar alguém, ele só pede uma coisa: quando você voltar lá, não se esqueça de mim. E a primeira coisa que acontece, a pessoa esqueceu dele. E a palavra de Deus, ela vai falando que o copeiro só foi lembrar dele depois de quanto tempo, os irmãos sabem? 2 anos. Gente, para quem está passando um perrengue depois de 2 anos, é muita coisa, é muito tempo. E com isso, nós podemos entender um pouco também a seguinte situação. Depois desses 2 anos, o copeiro se lembrou dele, a história todos já conhecem, Faraó teve um sonho, precisava de alguém que interpretasse, ninguém conseguia interpretar. Daí o copeiro lembrou, poxa, mas tem aquele rapaz que interpretou o meu sonho. Então ele é chamado, interpreta o sonho ali do rei, e ele é dado ali como governador ali do Egito. Esse tempo todo, desde o seu sonho, quando ele teve lá dos feixes, até o momento em que o Senhor ele pega e o coloca em posição de destaque como governador, demoraram aproximadamente 13 anos, irmãos. Durante esses 13 anos, será que José pensou que Deus havia se esquecido dele? Que a promessa que Deus fez para ele havia sido largada? Será? Eu tenho um testemunho muito interessante, eu já contei, acho que acredito que já tenha contado aqui. Eu sonhava em ter a profissão que eu tenho hoje, e uma vez orando, eu falava assim com Deus: Deus, confirma para mim que é isso, confirma para mim que é aquilo, confirma para mim que é aquele outra coisa. E uma vez Deus usou um irmão para falar para mim assim: eu vejo um homem de branco assinando alguma coisa para você. E o tempo passou, irmãos, eu tinha esquecido daquilo que Deus havia falado. Mas depois de cerca mais ou menos ali de uns 2 anos mais ou menos, fiz um exame médico lá para o trabalho, para poder ingressar, e fui reprovado. Quando eu fiz a reprova, voltei para lá, o médico que estava lá, fiz os exames novamente, ele falou assim: do jeito que está aqui, está da mesma maneira que estava antes, mas não é por causa disso que você vai deixar de trabalhar com o que você pretende. E ele foi lá, aprovou lá a minha ficha.
Quando ele aprovou minha ficha, ele estava todo... Eu sou militar, para quem não sabe. O correto é a pessoa estar fardada, eu não estava fardado, porque era civil ainda, mas era para estar com aquele uniforme azul, ou então aquele uniforme camuflado. Ele estava com um jaleco, todo de branco, pegou a minha ficha e começou a assinar ali minha ficha, me autorizando ali a estar apto ali para o serviço. Na hora eu me lembrei da promessa que Deus havia feito para mim. Ou seja, a gente pode se esquecer, as coisas podem acontecer, a gente pode pensar que Deus, talvez Ele também tenha se esquecido, mas o que nós temos que ter e entender é que Deus, Ele não se esquece. E isso é algo que, para as pessoas que estão iniciando a sua caminhada, para as pessoas que estão na caminhada com o Senhor há algum tempo, é necessário a gente saber sobre isso. Esse colega meu, que quando conversava comigo, há 2 semanas atrás, ele pegava e falava assim: poxa, Bruno, eu estou tão interessado que eu estou fazendo o seguinte, eu estou lendo a Bíblia e estou anotando. Eu já sei, por exemplo, a genealogia de Noé inteira. Ele começou a falar lá, gente. Fulano gerou Cicano, que gerou Bertano, que gerou Bertano, que gerou Bertano, que gerou Noé. Eu falei assim, meu Deus do céu, acho que nem eu sei a sequência certinha. Ou seja, é tão interessante quando as pessoas, elas tentam procurar, tentam buscar, tentam entender o que verdadeiramente Deus é, que às vezes nós, como pessoas que estamos na igreja, ou pessoas que estamos buscando a Deus a um determinado momento, são coisas que a gente deixa para lado. E é importante a gente saber isso, que o Senhor, Ele não se esquece. Outra coisa que é importante a gente saber é que Deus, Ele não é impotente. O Senhor, Ele não é impotente. Mas antes disso, eu queria ler com os irmãos no livro de Isaías, capítulo de número 49, versículos de 14 e 15, que vai dizendo: mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. E o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. O Senhor, em momento algum, o Senhor, em hora nenhuma, Ele vai nos esquecer. Ele vai se esquecer daquilo que Ele nos prometeu. Ele vai se esquecer daquilo que Ele propôs para as nossas vidas. Porque a gente vai saber agora, por isso o Senhor, Ele não é impotente. No livro de Abacuque, capítulo de número 1, versículos 2 e 4, vai dizendo: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e Tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e Tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Eu acho que o livro de Abacuque é um dos livros mais interessantes, porque o profeta ali, ele está totalmente indignado com aquilo que está acontecendo ali com o povo. Ele já começa exatamente falando sobre isso que a gente está lendo aqui, essa indignação: Senhor, por que isso? Por que o Senhor não faz? O Senhor prefere que o ímpio ele venha prevalecer sobre o justo? O Senhor está vendo a situação do teu povo e o Senhor não faz nada? É como se ele dissesse: o Senhor não pode fazer, o Senhor não quer fazer, o Senhor não vai fazer. E então Deus começa a falar com ele, começa a trazer algumas revelações a ele, e ele percebe que o Senhor, Ele pode fazer toda e qualquer coisa, toda e qualquer situação pode ser revertida pelo Senhor. Independente daquilo que esteja acontecendo ao nosso redor, independente daquilo que nós estejamos vendo diante dos nossos olhos, o Senhor, Ele é poderoso para poder fazer coisas infinitamente maiores do que pensamos ou imaginamos. E no capítulo 3, ele vem e se rende ao Senhor falando que ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador.
O Senhor Deus é minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. O Senhor, Ele pode fazer coisas que muitas vezes a gente não imagina. Ele pode nos dar força, Ele pode nos levar para um lugar de segurança. Ele pode fazer aquilo que é necessário para que nós tenhamos uma vida cheia da graça de Deus. Como nós cantamos aqui agora há pouco. Certa vez eu li uma frase que ela dizia assim: não precisamos compreender tudo o que Deus faz, mas precisamos saber que Deus faz. E isso é uma verdade. Às vezes a gente não compreende os caminhos, às vezes a gente não compreende os caminhos que o Senhor Ele nos leva, os caminhos que a nossa vida toma, mas quando nós estamos debaixo dos propósitos de Deus, o Senhor Ele é fiel para cumprir os seus propósitos sobre as nossas vidas. Em Apocalipse, de número 1, versículo de número 8, vai dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é todo-poderoso. E Ele sendo poderoso, Ele é o Deus que cumpre os seus propósitos. O nosso Deus não é um Deus sem propósitos. A gente viu lá no exemplo de acima, lá de José. Nós vimos lá que tudo que aconteceu sobre a sua vida, tudo que aconteceu ali ao longo daqueles anos, tudo aquilo serviu como um plano de fundo para quê? Para que Deus construísse através dele algo grandioso. José foi responsável para quê? Para que não viesse a fome sobre aquele local, para que Deus abençoasse o seu povo, abençoasse a sua família, e ele teria que estar pronto para poder assumir aquela função. A palavra vai falando que ele tomava conta dos rebanhos de seu pai. Assim que ele foi escravo, ele se tornou exemplo na casa de Potifar. Assim que ele foi preso, ele se tornou exemplo dentro da prisão. Ou seja, tudo quanto vinha sobre as suas mãos, ele fazia com excelência. O Senhor já estava o preparando para aquilo que ele viria a ter que fazer. Não foi diferente com Moisés. Não foi à toa que Moisés foi levado para a casa de Faraó quando pequeno. Não foi à toa que ele foi preparado como um grande guerreiro ali, como ele foi preparado e instruído ali no Egito, para que ele pudesse comandar o povo de Deus a sair ali das mãos dos egípcios. Foi assim com Davi, foi assim com os discípulos. O Senhor sempre os preparando, o Senhor sempre mostrando, o Senhor sempre orientando, para que no momento certo as coisas viessem a acontecer. Por isso os propósitos de Deus realmente existem na vida de todos nós. Algumas semanas eu cheguei a comentar que a respeito da plenitude dos tempos. E eu falei que tudo estava preparado para que o Messias viesse no momento certo, na hora certa, em que tudo poderia acontecer. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que tem propósito em tudo que faz. As coisas não acontecem do nada. O Senhor, quando Ele falou, haja luz, houve luz. Para quê? Porque era necessário. A luz do sol hoje em dia, ela é tão necessária não só para que a gente possa enxergar, né? Ter uma luz, mas para que todo o ecossistema faça o quê? Gere um ciclo. É necessário, não é à toa, existe um propósito naquilo. Tudo coopera para o bem das coisas, pois o Senhor Ele é o Deus de todas as coisas. Em Colossenses, no capítulo de número 1, versículos de 15 a 17, vai dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. E com isso a gente fecha algumas situações que nós temos que entender aquilo que Deus, Ele pode ser, aquilo que nós não podemos descartar do que Deus seja. O primeiro ponto aqui que nós falamos foi que Deus Ele não se esquece.
O segundo ponto aqui que nós falamos é que Deus, ele não é impotente. E o terceiro ponto que nós falamos é que Deus, ele tem os seus propósitos. Tudo que ele faz existe um propósito, existe um porquê. E agora sim nós podemos falar sobre aquilo que Deus é. E é exatamente isso que muitas das vezes nós esquecemos. Aquilo que Deus ele é. Aquilo que Deus ele pode fazer. Aquilo que Deus ele se mostra para que nós possamos entendê-lo cada vez mais. E o primeiro ponto é que ele é o Deus que vê. O Senhor é o Deus que vê todas as coisas. Quando eu era pequena, minha mãe falava assim, não adianta fazer as coisas escondidas de mim não, porque Deus ele está vendo. Quem já ouviu isso aqui quando era criança? Quem já ouviu isso quando é adulto? Deus está vendo. Vai lá para você ver. Uma coisa interessante, irmãos, que aconteceu comigo, eu fui fazer a minha renovação de habilitação. Daí cheguei lá no médico, sentei, a primeira pergunta que ele fez para mim, ele falou assim, você usa óculos? Eu falei, não. Eu uso óculos para quando eu fico muito exposto aqui no celular, ou então tenho que ficar muito tempo no computador. Eu uso porque senão meus olhos ficam doendo depois. Não, então tá bom. Põe o olho aí, vai vendo as letras e vai falando. A primeira letra lá era gigante lá. Que letra que é essa aí? A, beleza. A próxima, D, beleza. Fala agora essa sequência aí para mim. E nisso foi diminuindo. Deu A, M, P, D, beleza. Aí diminuiu mais um pouco. A, N, O, P. Não tem N. De novo. A, N, O, P. Eu já falei, não tem N. A próxima, eu falei, eu não estou enxergando. Daí ele falou assim, você tem certeza que você não usa óculos? Porque era para você estar enxergando isso aqui. Conclusão, fiz lá, consegui passar, graças a Deus. Daí ele falou assim, para dirigir até que tá bom, mas se eu fosse o seu, eu saía daqui e ia procurar um oftalmo, porque você não está enxergando bem não. Até já marquei um oftalmo para mim semana que vem, vou ter que dar uma melhorada lá nos óculos lá. Mas o nosso Deus, ele não precisa de óculos, gente. O nosso Deus, ele vê tudo. Ele vê todas as coisas. O nosso Deus, ele enxerga aquilo que está oculto aos nossos olhos e ele consegue ver. O nosso Deus, ele vê aquilo que está lá no nosso coração, ele vê o nosso sentimento, ele vê tudo aquilo que nós precisamos e muitas vezes nós não falamos, mas ele vê e ele conhece. Ele conhece aquilo que se passa sobre as nossas cabeças, ele conhece aquilo que nós pensamos quando vamos dormir, ele sabe exatamente o movimento que nós vamos fazer antes mesmo de nós fazermos, porque ele vê. E nisso eu me lembro de duas histórias. Uma eu quero compartilhar aqui com vocês, em Gênesis 16, versículos de 13 a 14, que vai dizendo: Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Quem conhece a história de Agar? Agar, ela foi a filha, ela teve o primeiro filho ali de Abraão, Ismael. E com isso, quando ela engravidou, Sara ali, toda enciumada, ela começou também a deixar um pouco de lado ali Sara. Sara começa então a como se fosse perseguir ela ali, ela pega e ela tenta fugir. Mas a palavra de Deus vai falando que o anjo do Senhor a viu, falou com ela, disse que abençoaria o seu filho, que seria também através dele uma grande nação. E com isso ela pega e ela fala que aquele local onde ela estava se chamaria Poço daquele que vive e me vê, pois o Senhor a viu no momento que ela estava mais sofrendo, no momento em que ela estava fugindo, no momento em que ela estava sozinha, no momento em que ela estava abandonada. O Senhor a viu, a consolou e a fez voltar. Outra história também que eu acho muito interessante foi do chamado de Natanael. Quando o Senhor fala a ele: Natanael, eu te vi embaixo daquela figueira. Eu não sei o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira. Mas para que Deus falasse que o viu ali naquele local, eu tenho certeza que algo de muito importante, algo
realmente sobrenatural estava prestes a acontecer, ou algo no seu coração estava acontecendo que o deixou profundamente sensível a alguma coisa. Mas Jesus, ele disse: eu te vi lá naquele lugar onde você estava. E provavelmente ele estava sozinho. O Senhor, ele nos vê em todo tempo. O Senhor, em todo tempo, ele é aquele que está ao nosso lado. Ele é aquele que a gente pensa que está sozinho, aquele que a gente pensa que em momento algum as pessoas estão se importando conosco, mas o nosso Deus, ele se importa. Ele vê o nosso choro, ele vê a nossa tristeza, ele vê a nossa alegria, pois o Senhor, ele sempre está conosco. Em João, como eu li aqui, é onde fala lá sobre a chamada de Natanael, no capítulo 1, lá, a partir do versículo 43, quem quiser ler depois. E além dele ser o Deus que vê, ele também é o Deus que nos ouve. E existem certas coisas que nós temos que entender. Ele ouve o quê? A primeira coisa que ele ouve são as nossas orações. Mateus, capítulo de número 7, versículos de 7 a 8, que vai dizendo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O Senhor, ele ouve a sua oração. Você pode pensar assim: não, Deus, ele não está ouvindo a minha oração. Não, ele está ouvindo a sua oração. Deus, ele não me escuta. Não, o Senhor, ele te escuta. Às vezes nós não escutamos uns aos outros. Na correria, alguém pega, fala, entra por um ouvido, sai pelo outro e fica por isso mesmo. A pessoa fala: poxa, eu falei e nada. Mas o Senhor, ele nos ouve. O Senhor, ele ouve a nossa oração. Quando nós falamos com o Senhor, podem ter certeza que a oração, ela não volta vazia. O Senhor, ele nos atende. Ele é o Deus que ouve o nosso clamor. Salmo de número 18, verso 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Aqui o salmista, ele estava num período totalmente dependente do Senhor. E ele invocou o nome do Senhor, ele clamou ao Senhor para que o Senhor viesse e ouvisse aquele pedido. E ele pôde testemunhar que a sua voz chegou ao trono do Senhor. E da mesma maneira nós podemos testemunhar: o Senhor, ele ouve o nosso clamor. O Senhor, ele ouve o nosso grito de socorro. O Senhor, ele ouve o nosso grito de justiça. E o Senhor ouve a nossa adoração. Em João capítulo de número 4, versículo de número 23 diz: no entanto será chegada a hora, e que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. O Senhor, ele ouve a nossa adoração. Quando eu falo que o Senhor, ele ouve a nossa adoração, não é simplesmente a gente colocar ali uma música e começar a cantar e não prestar atenção naquilo que a gente está cantando, simplesmente a gente falar palavras por falar, mas uma adoração verdadeira é aquela adoração que move o coração de Deus. Aqui nós acabamos de ler que Deus, ele procura, e como meu sogro fala, se ele procura é porque existe. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Uma adoração em espírito e em verdade é algo totalmente diferente do que nós simplesmente falarmos: Senhor, eu te amo, eu te adoro. Isso são só palavras. Uma adoração em espírito e em verdade é algo espontâneo. É algo que surge lá dentro do nosso íntimo, que faz a gente chorar na presença de Deus, que faz a gente se derramar na presença de Deus, que faz a gente fazer coisas na presença de Deus que a gente nunca imaginou fazer na vida. Essa é a verdadeira adoração. Essa é a verdadeira entrega. Essa é aquilo que mais se aproxima daquilo que o Senhor, ele quer de nós. E nós adoramos ao Senhor não simplesmente com canções, mas nós adoramos ao Senhor também com gestos, com atitudes. Nós adoramos ao Senhor quando nós fazemos bem para aqueles que necessitam. Nós adoramos ao Senhor quando nós damos louvor ao Senhor por algo que aconteceu em nossas vidas.
Nós adoramos o Senhor e podemos adorar o Senhor de várias outras maneiras. E é esse tipo de adoração que o Senhor procura. Isso é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Continuando. O Deus que tem compaixão. Eu sempre gostei dessa palavra, gente, compaixão. E eu já falei aqui outras vezes e volto a repetir. Existe uma diferença muito grande entre compaixão e empatia. Agora a empatia está um pouco embaixo essa palavra, mas acho que uns 5, 6 anos atrás, todo mundo falava, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ser empático, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Cara, isso é muito bom, a gente se colocar no lugar do outro. Mas melhor ainda é a gente se compadecer do próximo. E na palavra de Deus, quando nós vemos aqui, nós vamos lendo, a gente não lê falando assim que Jesus ele tinha empatia. Poxa, Jesus tinha empatia pelo cego, poxa, eu me coloco no seu lugar. Eu imagino como deve ser esse sofrimento de não poder enxergar. Vinha um leproso, poxa, eu imagino como deva ser, eu me coloco no seu lugar, eu imagino como deva ser você não ter contato com ninguém, as pessoas viverem longe de você, viver isolado. Não. A palavra de Deus fala que o Senhor ele tinha compaixão das pessoas. Com o leproso, antes de curá-lo, o Senhor vem e toca nele, demonstrando compaixão. Aquilo que ele mais precisava ali, de um afeto, o Senhor deu a ele. Com os cegos, o Senhor, a compaixão era tanta, que o Senhor chegava neles e falava assim, o que você quer que eu te faça? O que eu posso fazer para te ajudar? Em Mateus 9, 35 e 36, vai falando, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. O ato de compaixão é muito mais do que simplesmente, como disse aqui, poxa, eu estou com você, estamos juntos, precisando, me liga lá. Não. O ato de compaixão é participar daquilo. É estar ao lado da pessoa, sofrer com ela, sorrir com ela, se alegrar com ela. E o nosso Deus é um Deus que tem compaixão. Continuando, Ele é o Deus que guarda. Salmo de número 121, versos 5 a 7 diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guiará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor ele está conosco em todos os tempos, Ele nos guarda, nos livra, cuida de nós. Eu me apego muito no Salmo de número 23, no verso 4, que vai falando, ainda que eu ande por um vale de sombra, escuro e de morte, não temerei, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Gente, esse Salmo ele é tão rico, ele fala da nossa dependência que tem que ser do Senhor, ele fala daquilo que o Senhor ele pode fazer para nos proteger e dessa confiança que o Senhor pode realizar algo em nossas vidas. E ele fala daquilo que Deus ele ainda irá realizar, pois no final ele fala, e eu estarei na casa do Senhor durante longos dias. Ele fala dessa permanência do Senhor, ele fala dessa presença eterna do Senhor. E quando nós pensamos nisso, nós temos que ter no nosso coração que o nosso Deus é aquele que nos guarda de toda situação. É aquele que nos guarda do dia mau, é aquele que nos guarda de qualquer coisa, irmãos. É aquele que está conosco na bonança, nos guarda de nós mesmos, porque muitas das vezes nós buscamos as coisas que acontecem sobre as nossas vidas e Deus ele acaba nos guardando de tudo isso. E com isso nós vamos cada vez mais aprendendo com o Senhor, porque Ele também é o Deus que nos ensina. Ele nos ensina que nós podemos mudar, Ele nos ensina a ser pessoas melhores, Ele nos ensina que todas as coisas são por Ele, para Ele, e nós podemos confiar e entregar sobre Ele as nossas vidas.
Em Mateus 11:15 vai dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça. Somente isso. A primeira coisa que ele nos ensina: ouvir. Ouvir o quê? A voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, mas quando eu digo ouvir, é ouvir e não soltar para o lado aqui. É entrar aqui, fazer um trabalho aqui e repousar aqui no coração. Isso é ouvir a voz de Deus. Por isso que ele fala: aquele que tem ouvidos, ouça. E então ele começa a falar sobre os seus ensinamentos. Vocês já prestaram atenção nisso? Toda vez que ele dava um ensinamento, ele falava: ó, aquele que tem ouvidos, ouça. Ou seja, se você está pronto para aprender, prepara que eu vou te ensinar. Se você está pronto para algo diferente na sua vida, prepara que eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Se você está pronto a ter um relacionamento novo, a ter uma vida nova, a ter algo diferente comigo, se prepara, porque eu vou começar a falar e você tem que prestar atenção, tem que ouvir, tem que seguir aquilo que eu faço e que eu falo. Então, o nosso Deus também é o Deus que ensina. E esse ensinamento, ele provoca tanto mudanças dentro de nós, que vai fazer com que o exterior ele venha a ser também mudado. Muitas das vezes não, as coisas acontecem primeiramente dentro de nós. O Senhor, ele começa a trabalhar o nosso coração, ele começa a mudar as nossas percepções, ele começa a mudar o nosso jeito de ser. E quando nós percebemos aquilo que nos fazia estar presos no mundo, acaba nos tirando daquilo e trazendo para uma nova vida. A palavra de Deus fala: eis que faço novas todas as coisas. E isso inclui a nossa vida, nosso coração. No curso de batismo a gente costuma falar para o pessoal sobre metanoia, mudança de mente. Essa transformação, essa mudança, ela só é capaz através do Senhor. Quando nós ouvimos a Ele, ouvimos o seu chamado e nós começamos a caminhar em direção à sua voz, em direção àquilo que Ele tem para nos oferecer. E por último, nós temos que ter consciência que Ele é o Deus que nos ama. Gente, a gente não pode esquecer disso, que Ele é o Senhor que nos ama, em todo o tempo. Ele é muito mais do que alguém que nos ouve, Ele é muito mais do que alguém que nos vê, Ele é muito mais do que alguém que nos ensina. O Senhor é aquele que nos ama. E o seu amor, ele é incondicional. Através do seu amor, Ele pode realizar todas essas coisas que nós falamos aqui. Através do seu amor, Ele pode nos ver. Através do seu amor, Ele começa a nos ouvir. Através do seu amor, Ele começa a nos ensinar. Em 1 João, no capítulo 4, versículos de 9 a 10, vai dizendo: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. O amor de Deus, ele é tanto que Ele faz com que as nossas vidas elas sejam libertas. Ele faz com que as nossas vidas elas sejam transformadas. Ele faz com que as nossas vidas elas sejam curadas. Ele faz com que nós nos aproximemos dele, mesmo sem a gente sem merecer. Mesmo a gente sendo pecador, mesmo nós errando todos os dias, mesmo quando nós tropeçamos onde nós sabemos que não poderíamos tropeçar, o amor de Deus ele vem e nos abraça. O amor de Deus ele vem e derrama graça sobre nós. A palavra de hoje, o Deus que. Se eu fosse resumir em uma palavra, eu diria que é o que ama. O Deus que ama. Porque sem esse amor nós nada seríamos. Tudo ficaria para trás. Sem esse amor, Ele não abriria a mão do seu único Filho para que nós tivéssemos vida.
quando nós pensamos nas coisas de Deus, às vezes nós esquecemos que esse amor fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Esse amor fez com que nós conhecêssemos a palavra de Deus. Esse amor fez com que nós tivéssemos a oportunidade de falar com Ele, a oportunidade de sentir a Sua presença, a oportunidade de ouvir a Sua voz. Foi esse amor. Sendo novo convertido, sendo convertido de muitos anos atrás, nós temos que saber que o nosso Deus é o Deus que ama, e Ele nos quer perto dele. Amém? Vamos ficar de pé?